Ora, sejam muito bem-vindos à nossa formação de energia da Minergy. Hoje vamos falar então de como é que funciona todo o mercado energético. O setor elétrico e de gás natural em Portugal passou por um processo de liberalização, permitindo que os consumidores escolham livremente o seu fornecedor de energia aqui em Portugal. E isso criou um ambiente competitivo, onde diferentes empresas comercializadoras oferecem preços e condições variadas. Isto foi então aquilo que impulsionou o mercado energético e o potencial deste mercado aqui em Portugal. Agora, quais é que são os principais componentes do mercado de energia? Primeiramente, começamos com a produção. A energia tem que ser produzida em algum local e então a eletricidade é gerada por diversas fontes, como a hídrica, a eólica, a solar, a térmica e a nuclear, que são as principais aqui em Portugal. Alguma parte da energia também é importada e é proveniente de outras formas também de produção, mas as principais são estas. A geração pode ser feita por empresas públicas ou privadas. Seguidamente, temos então que transportar esta energia que foi produzida. E quem faz esse trabalho é a Rede Elétrica Nacional, mais conhecida como REN, que é responsável pela transmissão de eletricidade em alta tensão e pela gestão técnica do Sistema Elétrico Nacional, garantida a entrega da energia aos pontos de distribuição. Certamente já foste a viajar ou passear por alguma autoestrada, ou mesmo perto de onde vives, e já viste aqueles postes muito grandes com 6 fios ou mais a passarem por cima das estradas e com uma placazinha a dizer REN na maioria dos que estão perto das localidades para identificar que é efetivamente um posto de alta tensão da REN. Portanto, são exatamente esses postos bastante grandes ou estas estruturas, que não costumam ser postos, costumam ser umas estruturas, que fazem então este transporte da energia em alta tensão. Assim que ela chega às localidades, ela é recebida por subestações que são geridas e vão ser distribuídas então pela E-Redes, a antiga EDP Distribuição. É a empresa que vai distribuir então toda esta energia em média e baixa tensão. E a responsabilidade é então desta empresa de fazer a entrega ao consumidor final, utilizando, como eu acabei de dizer, as redes de média e baixa tensão. São também responsáveis pelos contadores de cada cliente, pelas leituras destes mesmos contadores e as eventuais avarias, o fornecimento, qualquer tipo de mudança, ativações, ou seja, é uma empresa que todas as comercializadoras têm bastante contacto e que têm que sempre que comunicar vários tipos de informações. Depois passamos então para a comercialização, que é onde nós entramos aqui a Minergy. Ou seja, com a liberalização do mercado, os consumidores podem escolher entre diversos fornecedores de energia. E esses fornecedores compram eletricidade no mercado e vendem aos consumidores, competindo em termos de preço, serviços e condições contratuais. Então é aqui que a Minergy entra nesta parte da comercialização e é por aqui que nós vamos pegar a seguir durante esta formação para entendermos a fundo como é que funciona esta comercialização. E há alguns aspectos também da distribuição que são importantes e da regulação. Chegando então à parte da regulação, a entidade que regula os serviços energéticos em Portugal é a ERSE, ela que estabelece as normas, as tarifas reguladas e supervisiona todo este setor para garantir um funcionamento justo e transparente. Agora, a comercialização ela pode ser feita de duas principais formas. Através do mercado regulado, onde os preços são definidos pela ERSE e aplicam-se a consumidores que ainda não mudaram para o mercado livre. Atualmente é um modelo que está em extinção. Porquê? Porque a partir do momento que o mercado foi liberalizado, toda a gente começou a optar pelo mercado livre, que é onde os preços são estabelecidos pelas comercializadoras, permitindo uma maior competitividade e melhores oportunidades de poupança para os consumidores. Então, porquê que o mercado foi liberalizado? A liberalização do mercado de energia em Portugal e em toda a União Europeia foi uma decisão política e económica com o objetivo principal de criar concorrência, melhorar o serviço ao consumidor e baixar preços a médio e longo prazo. No fundo, isto foi então o fim do monopólio. Antes, a produção, a distribuição, a comercialização, aquilo que acabámos de ver anteriormente, da eletricidade e do gás, era feita por monopólios estatais ou semi-estatais, como era o caso da EDP e da Galp, sem escolha para o consumidor. Com a liberalização, houve uma separação destas funções
e temos diferentes empresas, diferentes estruturas a operar na produção, na rede e na venda da energia, permitindo que diferentes empresas compitam nesta parte da venda que é onde nós entramos mais ativamente. Então, houve aqui também um alinhamento com as diretivas da União Europeia, porque se isto foi uma medida incentivada e implementada pela União Europeia, nós, como parte da União Europeia, tivemos que colaborar, como é óbvio. Então, como parte do plano, o que é que existia? Um objetivo de descarbonização, ou seja, redução de toda a parte da pegada ecológica e dos gases que prejudicam o efeito de estufa, não é? Tivemos aqui um incentivo muito grande por parte da eficiência energética, certo? Principalmente das energias renováveis e verdes. E tivemos aqui também a criação de um mercado europeu integrado de energia, que também vai contribuir muito para o mercado que nós temos hoje e para as condições que nós conseguimos também oferecer hoje aos clientes. Então, Portugal seguiu essas diretivas comunitárias para abrir o mercado à concorrência, aumentar a eficiência do sistema e permitir a entrada de novos comercializadores nacionais e estrangeiros. Hoje em Portugal nós temos muitas dezenas, acima de 40 comercializadores que vendem ativamente energia a clientes finais aqui em Portugal. E depois tivemos também aqui uma esperança de preços mais baixos e mais inovação. Ou seja, a lógica era, se temos mais concorrência, vamos ter mais ofertas. Se temos mais ofertas, vamos ter também um melhor serviço e um preço mais competitivo para os clientes finais. Os comercializadores vão disputar clientes com tarifas especiais, um melhor apoio ao cliente, produtos combinados, energia mais telecomunicações, como temos algumas empresas a oferecer esse tipo de serviços, energia mais gás, serviços de eficiência ou energia renovável, colocação de painéis, etc. Ou seja, hoje temos toda uma panóplia de opções com as fornecedoras que nos permitem também ter um serviço muito mais eficiente e muito mais justo. Conseguimos dar também uma liberdade de escolha ao consumidor. Com o mercado liberalizado, o cliente pode então agora escolher livremente qual é que é o tipo de comercializador e o tipo de tarifa que quer que seja aplicado no seu contrato. Pode mudar de fornecedor sem custos, ou seja, podemos fazer uma mudança de qualquer comercializador para qualquer outro sem que exista um custo para o cliente. E podemos também negociar condições adaptadas ao seu perfil de consumo, ou seja, pode-se personalizar as condições do contrato de acordo com aquilo que é a necessidade efetiva da empresa, o que também acaba por gerar bastante poupança e um conforto muito maior para a empresa em termos de justiça naquilo que está a pagar e naquilo que está a consumir. E depois viemos também aqui a ter investimento em novos players, ou seja, com este mercado liberalizado tivemos empresas como a Galp, neste caso a Galp é portuguesa, mas a Endesa, que é espanhola, a Iberdrola, que é espanhola, a Gold Energy, que é espanhola, tivemos também o caso da Repsol e o caso da Audax, também que é espanhola, e outras tantas que entraram no mercado português após a liberalização, e isso trouxe o quê? Novos investimentos, novos empregos e muitas soluções tecnológicas como aplicativos, contadores inteligentes e muitas outras ferramentas que permitem que o mercado hoje esteja muito mais desenvolvido. Então, liberalização do mercado de energia português. O mercado de energia em Portugal começou a ser liberalizado de forma faseada a partir dos anos 1990. Ou seja, não foi uma coisa de ontem, mas também não foi uma coisa assim há tanto tempo atrás. Estamos a falar aqui de cerca de 35 anos desde o início desta liberalização. Mas toda a total liberalização só aconteceu recentemente, se pudermos dizer assim, porque isto foi um processo que demorou bastante tempo, até pela exigência de estrutura e de implementações que têm que ser feitas e que tiveram que ser feitas para que isto funcionasse. Então, em 1995, deu-se o início da liberalização com a separação entre a tal produção, transporte e distribuição que eram feitas pelas mesmas empresas. Em 2006 foi criada a ERSE, onde o mercado começou a ser regulado e foi o início real do mercado liberalizado para grandes consumidores. Okay? Entre 2008 e 2010 houve uma abertura gradual a consumidores empresariais de média e baixa tensão e só em julho de 2012 é que se deu a liberalização total para todos os consumidores, incluindo os residenciais como nós. Foi possível mudar de comercializador no mercado livre, porém, até hoje, muitos consumidores ainda estão no mercado regulado, principalmente os domésticos. Não temos um número muito expressivo, mas ainda existem alguns clientes que estão no mercado regulado e que não passaram ainda para o mercado livre. Situação atual. Atualmente os consumidores ainda podem escolher entre
ficar no mercado regulado com preços definidos pela ERSE e ir para o mercado livre, com preços definidos pelos comercializadores. Mais de 90% das empresas já estão no mercado livre. Nós, consumidores domésticos, a migração está mais lenta, mas continua a ser incentivada. Os comercializadores em regime de último recurso, chamado de CUR, continuam a existir para garantir fornecimento a quem não tem contrato no mercado livre. A EDP Serviço Universal, ESU, é o único comercializador em regime regulado para a eletricidade e os comercializadores regulados de gás dependem da região, mas podem ser como Lisboa Gás, que é quem trata da parte de fornecimento em Lisboa, Beira Gás, da Beira Interior ou dessa zona mais interior, a Sete Gás, ou todos os que têm CUR no nome. Como é que se mede então a energia? A unidade de medida padrão para o consumo de eletricidade é o kWh, que aparece muito nas faturas, certamente já ouviste falar, que é o kWh. 1 kWh representa então a quantidade de energia consumida por um dispositivo com potência de 1 kW, 1000 watts durante uma hora. Como funciona? Potência kilowatt indica a quantidade de energia que um dispositivo utiliza em um determinado período, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts ou 0,1 kW. Tempo, horas, indica o período em que o dispositivo está em uso. E o kWh é o produto da potência em kW pelo tempo em horas resulta no consumo de energia em kWh. Ou seja, no fundo então, isto é a unidade de medida que nos permite entender qual é que é o consumo à hora que o equipamento tem. Exemplo, um frigorífico de 1500 watts, 1,5 kW, que funciona durante 24 horas, consome 1,5 kW vezes 24 horas igual a 36 kWh. Ok? Fez sentido? Perfeito. Então, unidades de medida da eletricidade. As principais unidades de medida de eletricidade são o volt para a tensão, ampere para a corrente, ohm para a resistência elétrica e watt para a potência. Também se usa o coulomb para a carga elétrica e o joule para a energia e o hertz para a frequência. Não é importante nós dominarmos todos estes valores ou todos estes nomes. Isto serve simplesmente para conhecimento geral e para domínio do que é a eletricidade. Pode haver alguma questão que seja perguntada por algum cliente, pode haver alguma coisa que nós necessitamos de identificar, alguma coisa onde tem isto escrito e convém nós entendermos ou sabermos pelo menos a que é que se refere. Então, o que é importante são estes três. Tensão elétrica, volt. A tensão elétrica, também conhecida como diferencial de potência ou voltagem, é a pressão que impulsiona a corrente elétrica através de um circuito, é medida em volts. A corrente elétrica, ampere. A corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica através de um circuito, é medida em amperes. 1 ampere equivale à passagem de 1 coulomb de carga elétrica por segundo. E a potência elétrica, medida em watts, que é o mais importante e aquilo que vamos usar diariamente, que é a potência elétrica, é a taxa na qual a energia é transferida ou consumida em um circuito. É medida em watts. Então aqui as unidades de medida seriam 1 kW seria igual a 1000 watts, 1 megawatt igual a 1000 kW e 1 gigawatt igual a 1 milhão de kilowatts. Okay? Estes são os 4 tipos de medida mais utilizados aqui no setor da eletricidade, sendo que kWh e o watt é aquilo que maioritariamente nós vamos utilizar, principalmente o kilowatt. Mas isto serve para nós entendermos que existem outros tipos de medida, maiores e menores, para que se surgir algum dia nós saibamos identificar e a que é que se refere. Vamos então passar para o mercado livre. O mercado livre permite-nos nós escolhermos a tarifa que nós queremos ter no nosso contrato. E vamos começar então com a tarifa fixa. Uma tarifa fixa, no contexto de eletricidade ou gás, significa que o preço por kWh ou por metro cúbico é fixo e não varia durante um período determinado, geralmente um ano. Isso significa que o consumidor não é afetado por flutuações nos preços de mercado da energia. Ou seja, o cliente paga um preço fixo por kWh durante um período contratual, seja 12, 18 ou 24 meses ou mais. Há contratos que podem ir até 60 meses ou 120 meses, em algumas comercializadoras, dependendo do objetivo do cliente.
Protege contra subidas de preços no mercado grossista, porque a tarifa é fixada a um preço e não tem alteração. Ideal para quem quer ter uma previsibilidade e uma estabilidade na fatura, saber com aquilo que conta e com aquilo que vai pagar. Exemplo, o cliente paga 0,1650 cêntimos por cada quilowatt-hora durante 12 meses, independente das flutuações do mercado. Já a tarifa indexada é variável. Uma tarifa indexada de eletricidade é aquela cujo preço de quilowatt varia mensalmente, refletindo as oscilações do mercado grossista de eletricidade. Isso significa que o cliente paga o preço real da energia, que muda a cada hora, mais uma taxa de gestão do fornecedor. Ou seja, aqui já é bastante diferente. Normalmente, o cliente paga através do preço que é estipulado pela OMI. Neste caso costuma vir ou é divulgado em euros por megawatt, que depois conseguimos converter para euros em kilowatt através daquela situação da unidade de medida que eu vos mostrei há pouco. Temos o spread aqui também, que é a margem que o comercializador vai colocar em cima do preço estipulado pela OMI para aquele período. Temos o custo de estrutura das tarifas de acesso, etc., cobradas pela E-Redes e pelo Estado. E pode ser mais barato em certos períodos, mas também pode subir repentinamente. Então aqui já não nos permite ter uma previsibilidade tão, tão fácil como conseguiríamos ter na tarifa fixa. Então aqui já temos algum risco associado, mas pode também ser muito interessante em alguns períodos, porque temos alturas onde o mercado de energia, em termos indexado, está muito baixo comparativamente à tarifa fixa. Principalmente em meses, por exemplo, como o que estamos agora a ultrapassar, março, maio, abril, são meses que tendencialmente costumam ser mais baixos. Temos também alguns meses, por exemplo, a seguir ao verão, em setembro, outubro e novembro, também podem ser meses tendencialmente mais baixos. Mas é importante nós entendermos que é um preço que varia e não é fixo como a tarifa anterior que falámos. Então aqui um exemplo muito prático. O preço é igual ao OME mais 0,02 cêntimos por cada quilowatt-hora. Então se o preço for 0,10, por exemplo, naquele período, o cliente vai pagar 0,12 naquele mês. Não quer dizer que no próximo não vai pagar 0,14 ou 0,8 ou 0,7. Vai depender do preço que foi então emitido pela OME durante o período da faturação. Temos ainda uma tarifa híbrida, que é um bocadinho mais raro de nós encontrarmos ou de nós podermos oferecer. Nem todas as comercializadoras dispõem deste tipo de tarifa, mas é também conhecida como a tarifa mista. Ela combina elementos de tarifa fixa e variável, ou seja, temos aqui um conjunto dos dois, ou se pudermos dizer, o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos, mais ou menos, porque pode não ser tão bom como a fixa ou como a variável, mas conseguimos aqui combinar as duas para que consigamos tirar proveito das duas tarifas. Ela geralmente oferece o quê? Um preço fixo por kilowatt, mas adiciona uma componente variável que flutua de acordo com o mercado, como um mecanismo de ajuste do mercado ibérico, que é algo que nos aparece na fatura e que pode também ser aplicado em algumas situações do ano. É um modelo contratual onde parte do consumo é faturado com um preço fixo, acordado no contrato, protegendo o cliente contra subidas no mercado, e outra parte é faturada com base no preço indexado ao mercado grossista ou OMIE, que pode variar de hora a hora, mas que é estipulado sempre a um preço médio por mês. Ou cobrado, neste caso, a um preço médio por mês, que é a média exatamente dessas variações de hora a hora. Exemplo, ponta e cheia a preço fixo, vazio e super vazio a preço indexado. Okay? Como a energia é cobrada? A cobrança de eletricidade ou gás é feita através de uma fatura mensal emitida pelo comercializador contratado no momento. Temos então numa fatura o quê? O termo fixo, potência contratada. Temos o termo de energia, que é o nosso consumo em kWh. Temos a tarifa de acesso às redes, que é a TAR, que é cobrada pela E-Redes, para cobrir todos os custos de distribuição. E temos taxas e contribuições e o IVA, que é o imposto sobre o valor acrescentado, que é parte do Estado. Termo fixo, potência contratada, é a capacidade máxima de energia elétrica que o cliente pode usar, ao mesmo tempo sem causar um corte ou disparo do disjuntor. É medida então em kVA, é uma unidade de potência aparente usada para medir a capacidade contratada com o fornecedor de energia. Serve para garantir que a instalação aguenta os equipamentos ligados em simultâneo. No caso de instalações monofásicas ou trifásicas, essa potência determina
quantos aparelhos elétricos podem funcionar ao mesmo tempo sem provocar o disparo do disjuntor ou o corte de energia. Na fatura, geralmente vem com potência contratada, como 6.9 kVA, 10,35 kVA, 13,8, por aí fora. O mínimo é 1.15 para baixa tensão normal, que vamos falar mais à frente. O máximo é ilimitado, basicamente dependendo da necessidade da empresa e da sua dimensão. Já no gás, esta tal potência é medida ou é mencionada como escalão de potência e vai do escalão 1 até por aí fora. Os mais conhecidos é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. É um valor fixo, paga ao dia e quanto maior, mais caro. Ou seja, quanto maior a nossa potência ou a nossa necessidade de consumo instantâneo da rede, maior o valor que nós pagamos ao dia por essa mesma requisição. Imagina que tens vários aparelhos ligados ao mesmo tempo. Um forno elétrico de 2 kW, um ar-condicionado de 2,5 kW, uma máquina de lavar de 2 kW e a iluminação e as tomadas de 1,5 kW. Vai dar um total de 8 kW que eu necessito para ter tudo a funcionar em simultâneo. Se a potência contratada que eu tenho são 6,9 kVA, vão ser sensivelmente traduzidos em 6,2 kW reais que eu posso utilizar no momento. Então, se eu vou ultrapassar aqui o limite, pode haver um corte de energia. O que é que isto quer dizer? Se eu estou a ultrapassar os 6 kW que eu posso requisitar no momento da rede, se eu estou a consumir 8, se estou a ultrapassar, o meu quadro provavelmente vai disparar, o meu disjuntor vai cortar a energia porque eu estou a consumir mais no momento do que posso, do que estou permitido no meu contador. Caso eu queira fazer esse consumo, eu tenho que pedir um aumento de potência para que seja possível. Caso contrário, tenho que reduzir o consumo instantâneo. Já o termo de energia é o consumo em kilowatts, é o valor total consumido pelo cliente num determinado período de tempo, normalmente mensal e medido em quilowatts-hora. E eletricidade, preço por kilowatt vezes o consumo em kilowatt-hora. Gás natural, preço por kilowatt, provavelmente vai ser convertido a partir de metros cúbicos, que é a unidade de medida no gás, mas que dá para transmitir através de quilowatts-hora, através de uma forma, e vamos multiplicar também pelo consumo que foi feito e vai-nos dar exatamente este consumo em quilowatts-hora final. Exemplo, se o cliente consome 300 kW no mês e o preço é 0,1650, 300 vezes 0,1650 vai ser igual a 49,50 euros só em energia. Pode haver um preço único, que é a tarifa simples, ou preços diferentes por horário. Os diferentes horários que existem são ponta, cheia, vazio e fora de vazio. E podemos então, dentro destes horários, ter tarifas como bi-horária, que vão ser 2 horários com preços diferentes, tri-horária, 3 preços diferentes, tetra-horária, 4 preços diferentes, dependendo do período ou da altura do dia onde eu estou a consumir essa mesma energia. Tarifas de acesso às redes, conhecida como TAR. Este valor pode estar ou não incluído nos preços cobrados pelo comercializador, pode vir incluído no preço final do termo de energia ou à parte, dependendo do tipo de fatura e comercializadora. São definidas pela ERSE, regulador, e servem para pagar transporte e distribuição de energia, leitura dos contadores e serviços de sistema. Esta tarifa é cobrada sobre cada kWh consumido e sobre a potência contratada ao dia. É igual em todas as comercializadoras e não pode ser negociado, ou seja, é aquele preço e é igual para todos. A tarifa é aplicada em valores diferentes sobre cada horário de consumo e é alterada de X a X tempo, ou seja, durante o ano são alteradas as tarifas, ou pode haver uma redução, ou pode haver um aumento, e é implementado em todas as comercializadoras e todas são obrigadas a aplicar essa mesma tarifa em todas as faturas. Portanto, estando com uma comercializadora ou com outra, este valor vai sempre ser igual. Taxas e contribuições. Temos então um imposto especial de consumo de eletricidade, denominado como IEC, um imposto pago ao Estado com taxa fixa de 0,001 por kWh em Portugal continental. Taxa de exploração da Direção-Geral de Energia e Geologia, DGEG, é uma taxa que é cobrada pela utilização e exploração das instalações elétricas, com um valor fixo de 0,07 por mês. Contribuição para o audiovisual, RTP, aplica-se apenas a clientes domésticos e serve para financiar o Serviço Público de Televisão, RTP, no valor de 2,85 euros por mês mais IVA. E o IVA é então o famoso imposto sobre o valor acrescentado,
E o IVA aqui é aplicado sobre o valor total da fatura, incluindo o consumo, taxas e encargos. A taxa pode ser reduzida a 6%, mas só se aplica aos primeiros 200 kW consumidos por mês, para potências contratadas até 6.9, enquanto a taxa normal de 23% aplica-se ao consumo excedente e a potências superiores. Ou seja, todo o consumo que é feito até 200 kW, se a potência for até 6.9, é cobrado 6% e o restante acima desse consumo a 23%. Caso a potência seja superior, todos os quilowatts consumidos vão ser cobrados a 23% de IVA. Existem ainda outras taxas que podem ser aplicadas, como os custos de interesse económico geral e os descontos da tarifa social ou o financiamento da tarifa social, quando aplicável. Falando rapidamente sobre a tarifa social, ela é um desconto que é aplicado na fatura de eletricidade ou gás natural destinado a consumidores economicamente mais vulneráveis e é uma medida do Estado, ou seja, os comercializadores são obrigados a aplicá-la quando o cliente cumpre os critérios para ter acesso à mesma. A tarifa social é financiada por todos os consumidores do mercado elétrico de gás e de eletricidade, exceto os próprios beneficiários. Lógico. Isto quer dizer que todos os clientes pagam uma contribuição para financiar este benefício a quem precisa. Então, na fatura, muito provavelmente, se não estás a ter benefício, estás a pagar, estás a financiar esta tarifa social em aproximadamente 0,003 cêntimos por cada quilowatt consumido. Quanto é que é o desconto? Aqui para nós também ficarmos a perceber. Na eletricidade, 33,8% de desconto sobre as tarifas de acesso às redes que são incluídas no preço final do kilowatt ou da potência. O desconto é aplicado automaticamente tanto no mercado regulado como no livre. Na prática, representa uma poupança de cerca de 10-15% do total da fatura, dependendo do consumo. Já no gás natural, o desconto é um bocadinho inferior, mas praticamente idêntico, 31,2% sobre as tarifas de acesso às redes, e também é aplicado automaticamente. Este desconto é aplicado por todas as comercializadoras de forma automática, caso a pessoa esteja elegível para tal. Vamos então passar agora aqui aos tipos de clientes que existem. Nós temos então baixa tensão normal, até 41-40 kVA, BTE baixa tensão especial, acima de 41,41 kVA e até 100 kVA aproximadamente, e temos média tensão que pode começar também em 41-41, mas provavelmente são sempre instalações industriais e de grande consumo, portanto potências acima de 100 kVA. E temos ainda a alta tensão, potências acima de 250 kVA, com tensão superior a 1 kV e até 60 kV, que são bastante raras. As instalações que nós maioritariamente apanhamos são baixas tensões normais, baixas tensões especiais, que são ligadas ainda à rede de baixa tensão, e médias tensões também são comuns em algum tipo de clientes que depois tu vais entender quais são. Então, baixa tensão normal é o escalão de fornecimento de eletricidade em tensão igual ou inferior a 400 volts e com potência contratada até 41-40 kVA. Existem três tipos de tarifas para estas baixas tensões normais. A tarifa simples, que é possível ter até 20,7 kVA, a tarifa bi-horária até à mesma potência e a tarifa tri-horária, que já é obrigatória acima de 20,7 e até aos 41-40. Potenciais clientes são os domésticos ou pequenas empresas com consumo até 10.000 kW mês. Então, como é que funciona aqui a baixa tensão para nós entendermos isto mais visual? Temos potências contratadas desde 1,15 até 41,40 e temos vários tipos de tarifas disponíveis para cada potência e temos aqui também qual o tipo de clientes que se podem inserir exatamente nestes tipos de potência. Por exemplo, aqui um 6.9 pode ter uma tarifa simples bi-horária e tri-horária, estão os três disponíveis. Neste caso até não, está correto, é isso mesmo. Podemos ter aqui estes três tipos de tarifas no 6.9. A partir dos 27.6, como eu disse, passa a ser obrigatório tarifa tri-horária, não podemos ter bi-horária nem simples. E de 6.9 até 20.7 podemos ter os três horários. Só abaixo de 6.9 é que podemos ter apenas simples e bi-horária, e 1.15 e 2,3 obrigatório ter tarifa simples, mas também são potências contratadas que são muito raras de nós vermos e que hoje em dia praticamente não se utiliza. 3.45 é o mais comum para apartamentos pequenos, 4.6, 5.75, a partir de 6.9 já começam a ser empresas maioritariamente que utilizam este tipo de potência. Então, baixa tensão especial é exclusivo para clientes com potência igual ou superior a 41-41.
É obrigatório ter uma tarifa tetra-horário, ou seja, ponta, cheia, vazio e super vazio. São os 4 tipos de horário que nós podemos consumir, onde ponta será o horário mais caro e super vazio o horário mais barato. A potência passa a ser cobrada com termo fixo mais horas de ponta. Nós começamos a ter dois valores na potência contratada. Passa a ser obrigatório a medição horária com curva de cargas a cada 15 minutos. Começa a ser cobrada energia reativa se o cliente ultrapassar o limite permitido e o consumo aqui já varia entre 30.000 a 500.000 kW mês. Potenciais clientes que nós conseguimos ver aqui: indústrias médias, supermercados ou grandes estabelecimentos. Ou seja, isto já são empresas com alguma estrutura para requisitarem desta baixa tensão especial. Tipos de tarifas horárias. Períodos e TAR 2025. Ou seja, para nós entendermos bem como é que isto funciona então. Na tarifa simples, eu vou pagar sempre o mesmo preço 24 horas por dia e a tarifa de acesso às redes que me vai ser cobrada sobre cada kilowatt é 6 cêntimos. Isto é o valor atual que nós estamos a vivenciar hoje. Pode ser alterado no futuro ou na altura que estás a ver este vídeo. Bi-horária. Já podemos ter dois períodos, que é o vazio e o fora de vazio. Por exemplo, o fora de vazio vai ser das 8 da manhã às 10 da noite, exatamente como está ali a dizer, e o vazio vai ser das 10 às 8 da manhã, mais fim de semana. E se nós repararmos, a tarifa dessas redes tem um valor bastante diferente nos dois. Ou seja, durante a noite são apenas 1,5 cêntimo, já durante o dia são 8 cêntimos e 30. Até inclusive mais caro do que a tarifa simples. Então aqui pode compensar se a maior parte do consumo é feito, por exemplo, durante a noite, entre as 10 da noite e as 8 da manhã. Porquê? A tarifa vai ser muito mais barata, o que pode fazer com que exista uma poupança, uma potencial poupança na fatura. Já a tarifa tri-horária, ela vai ter 3 horários diferentes. Das meia-noite, das 0 horas até às 7 da manhã, nós vamos ter ali uma tarifa de acesso às redes associada apenas de 1,4. Ou seja, 1 cêntimo e quase meio. Já em cheias, passamos para 5 cêntimos, que é o horário das 7 às 9 e meia e da 1 às 6 e meia. E depois temos ponta, que é o mais caro, olhem só a diferença, que seria das 9 e meia à 1 e das 6 e meia às 9, onde nós pagamos praticamente 25 cêntimos por cada quilowatt consumido. Portanto, esta é aquela tarifa que é obrigatória acima de 20,7 e até 41,40 e por isso é que nós temos que ter em atenção estas condições, até porque a tarifa de acesso às redes pode encarecer muito a fatura ou representar bastantes poupanças quando bem aplicado e quando bem gerido o consumo. Já a tetra-horária, que é aplicada para as baixas tensões especiais, também terá 4 horários diferentes, mas podemos ver aqui que começa a compensar bastante porque a tarifa de acesso às redes nunca ultrapassa ali os 4 cêntimos, ou seja, vai dos 2 cêntimos e 38 até aos 4 cêntimos sensivelmente, mas percebemos que existem muitos horários onde os preços são cobrados de forma diferente. Por exemplo, da meia-noite às 2 é vazio, das 2 às 6 é super vazio, depois das 6 às 7 volta para vazio, das 7 às 9 e meia já vai para cheias, das 9 e meia à 1 vai para ponta, da 1 às 6 e meia vai para cheias outra vez, e depois das 6 e meia às 9 volta para ponta, e das 9 até à meia-noite volta para cheias novamente. Por acaso este horário aqui não está, mas das 9 até à meia-noite depois volta também para cheias. Ok? Perfeito. Então, o que é a energia reativa que nós acabamos de falar na baixa tensão especial? Para que isto fique esclarecido. Pode surgir aqui algumas dúvidas, não que seja muito importante nós dominarmos este assunto, mas fica para a cultura geral para nós entendermos a que é que se refere. A energia elétrica ela é composta por duas partes. Ou seja, nós temos a energia ativa e a reativa. O que é que cada uma faz? A ativa é a que realmente realiza trabalho, liga máquinas, luzes, etc. E é medida em kWh, como já falámos. A reativa é a que é usada para manter o campo magnético em motores, transformadoras e fluorescentes, que é medida em kW. Ou seja, a energia reativa não faz trabalho útil, mas é necessária para que certos equipamentos funcionem. Por isso é que este tipo de maquinário, que já é utilizado em baixas tensões especiais, necessitam desta energia reativa para funcionar. Então, como é que é cobrada?
A ERSE define um limite gratuito de reativos, normalmente 62% da energia ativa consumida em cada período horário. Se o cliente ultrapassar esse limite, paga uma penalização por quilowatt excedentes. Ou seja, período horário, vazio e super vazio, 0,0010 cêntimos por cada kW excedente. Em cheias, 0,0031. Em ponta, 0,0046. Como é que eu posso evitar estas penalizações? Instalar bancos de condensadores, compensadores de fator potência, otimizar os horários de funcionamento de máquinas, fazer análise da curva de cargas com técnico especializado e reduzir cargas em horário de ponta. Média tensão. Este tipo de clientes já tem condições específicas, já tem uma definição técnica muito diferente dos outros que acabámos de falar. A começar por serem ligados à rede entre 1 kV e 30 kV. A ligação é feita diretamente à rede de média tensão da E-Redes ou outro operador, neste caso é a E-Redes que opera em Portugal. Requerem posto de transformação, um PT, ou seja, que seja próprio ou que seja partilhado com outra empresa que também requisite o mesmo tipo de alimentação e média tensão. As restantes condições já são idênticas aos BTS. O consumo típico é a partir de 100 mil kW mês, média tensão. Potenciais clientes aqui temos então a indústria pesada, indústria alimentar, logística, distribuição, saúde, infraestruturas, centros comerciais, serviços públicos, ou seja, temos aqui também bastantes clientes que requisitam deste tipo de tensão. Resumo comparativo, para nós termos aqui uma análise visual para entendermos a diferença. Então, temos 3 escalões principais, que é o que vamos utilizar maioritariamente. Vamos falar de alta tensão para já. Temos então baixa tensão e baixa tensão especial. Baixa tensão normal e baixa tensão especial, que trabalham com uma tensão abaixo de 400 volts. Temos a potência típica, que é até 4140 nos BTNs e nos BTEs a partir de 4141. 4140 ainda é BTN, atenção, aqui é 4141, aqui é 4140 e até 100 kV temos então os baixas tensões especiais. E a média tensão é ligada entre 1 a 30 kV, que seriam aqui 1000 volts e 30 mil volts, e é para potências típicas por norma acima de 100 kV. Quais são os tipos de clientes que nós podemos ver em cada um? Baixa tensão normal, domésticos e pequenos negócios. Baixa tensão especial, comércio médio, clínicas e supermercados. Média tensão, grandes empresas, indústrias e infraestruturas. Vamos então agora passar aqui para a nossa fase final, que é o estudo de mercado. Isto foi muito importante para mim e foi aquilo que me fez tomar a decisão de agarrar este mercado e de entender que este potencial é realmente assustador, o que existe aqui por trás deste mercado de energia em Portugal. Então, qual é que é a necessidade da energia e o potencial deste mercado? A eletricidade e o gás são recursos essenciais para a vida moderna. Seja para iluminação, aquecimento, produção industrial ou tecnologia, a sociedade depende de um fornecimento estável e acessível de energia. Com o crescimento populacional e a digitalização das empresas, a demanda por energia continua a aumentar e não vai parar por aqui. Cada vez as coisas são mais elétricas, cada vez o consumo é maior, cada vez a necessidade aumenta e estamos a falar aqui de um bem essencial à vida e que ninguém pode dizer que não. O mercado energético representa uma grande oportunidade, pois todos os lares e negócios precisam desta eletricidade e gás para sobreviverem. No entanto, muitos consumidores ainda pagam tarifas elevadas porque desconhecem as opções disponíveis no mercado. Como comerciais, na MiEnergy, temos um papel crucial ajudar os clientes a poupar dinheiro ao encontrar as melhores tarifas e soluções para o seu consumo. Fatores que influenciam o preço da eletricidade. O custo da sua produção depende da fonte de energia utilizada e das condições climáticas. Exemplo, menos chuva pode encarecer a eletricidade por reduzir a produção hídrica. Menos vento pode reduzir, por exemplo, a produção eólica. Menos sol ou climas mais nublados podem reduzir a produção solar, por exemplo. Então existem aqui vários fatores que podem prejudicar a produção da energia, o que faz com que encareça também a venda final da mesma. Os custos regulatórios, taxas e impostos definidos pelo Governo e pela ERSE, podem ser alterados também e são parte da fatura final do cliente. Flutuações do mercado. O preço da energia pode variar de acordo com a oferta e demanda na Europa, especialmente devido ao mercado grossista de eletricidade. E se nós entrarmos no site da OMIE, nós conseguimos perceber rapidamente que os preços todos os dias são diferentes e variam mesmo muito. O mercado de energia é dos mercados
mais voláteis do mundo e varia muito acentuadamente todos os dias, de acordo com a oferta e com a procura. Principalmente aqui no mercado ibérico, que é o que a OMIE é basicamente aqui o órgão de gestão de compra e venda da energia no mercado ibérico em Portugal e Espanha. E depois as margens das comercializadoras, cada fornecedor aplica diferentes margens de lucro e estratégias comerciais, o que pode também influenciar o preço final. Não é? Uns podem cobrar mais, outros podem cobrar menos, dependendo da situação. Estudo de mercado de energia português. Então vamos lá. A energia negociada em 2024 foi igual a 52.246 gigawatts-hora, o que equivale a 52 bilhões 246 milhões de quilowatts-hora. Deste total, estima-se que 93,6% seja consumido no mercado livre, o que corresponde a cerca de 48,900 gigawatts-hora, igual a 42, vamos arredondar para 49 bilhões de quilowatts-hora consumidos em 2024. Este valor acima mencionado corresponde ao valor de energia adquirido pelas fornecedoras em Portugal no mercado OMIE, presente no site, aproveito já para vos deixar aqui o site, deles no momento de consulta. Ou seja, isto são valores reais do consumo que existiu em 2024. Passando à prática, se considerarmos o consumo anual de 2024 em kWh, entendemos que facilmente conseguimos colocar uma margem de 1 cêntimo no preço final ao cliente. Por norma, são as margens mínimas requeridas pelas fornecedoras para a contratação final. Este valor é variável e pode ser decidido por nós, intermediário final. Ou seja, nós podemos entender se vamos meter 1 cêntimo, se vamos meter meio cêntimo, 2, 3 ou 4 de margem no preço final do cliente. Nós temos esse poder como intermediário final com a maior parte das comerciadoras que são nossas parceiras. Então, valor em euros, 48,9 bilhões de quilowatts, vezes 0,01 cêntimo, que é o exemplo que nós estamos agora aqui a utilizar, são 489 milhões de euros que poderiam ser ganhos por intermediários como nós. Ou seja, este valor ganho em 2024 por intermediários como nós, este seria o valor ganho em 2024 por intermediários como nós se fosse aplicado uma margem de 1 cêntimo sobre o preço base das fornecedoras em cada quilowatt consumido. Lógico que este valor varia muito e poderá ser mais ou menos, mas é uma média muito realista do mercado e conservadora, sem dúvida. São raras as comercializadoras que não aplicam pelo menos 1 cêntimo, ou são raros os intermediários que não aplicam pelo menos 1 cêntimo de margem no preço final aplicado ao cliente. São raros mesmo. Então isto é um exemplo muito real. Estamos a falar aqui de meio bilhão de euros que foi ganho muito por baixo pelos intermediários como nós a fazer o trabalho que nós fazemos diariamente com todos estes clientes de energia em Portugal. Questão. Nós intermediários ficamos com o lucro total, este meio bilhão que estamos a falar. Depende da comercializadora e do produto oferecido pela mesma, mas por norma não. Na margem que é aplicada existe sempre uma boa parte que fica com a comercializadora, pois muitas vão buscar o seu lucro aqui, na sua margem sobre o preço base. A nossa parceira principal do momento é a Azul, que pertence ao Grupo Alves Bandeira, e apenas 1/3 nos é entregue desta margem aplicada sobre os seus preços base. O resto fica como lucro da comercializadora. Logo, podemos concluir que, com uma margem mínima e considerando todo o volume de consumo, que existiu uma oportunidade de ganho de 163 milhões se todos os contratos fossem fechados por nós em 2024. Claro que isso é uma perspectiva bastante ambiciosa e desafiadora, logo aquilo que podemos pensar é: e se eu tivesse apenas uma fatia deste mercado? Por exemplo, apenas 1% seriam 1.630.000 num ano. Estes cálculos servem apenas para entendermos o potencial incrível deste mercado gigante e o que é possível fazer em apenas um ano de resultado. Nós, em 2024, conseguimos 10% do resultado deste exemplo, aproximadamente 150 mil euros em comissões. Por isso, estamos confiantes que é possível crescer bastante e de que existe muito por fazer. Pois é. Ou seja, em 2024 fizemos 10% de 1%, que foi o potencial do mercado. Será que este ano vamos conseguir fazer 20, 30, 40? Vai depender diretamente da tua vontade e da vontade de todos os comerciais que fazem parte da Minergy. A oportunidade está aqui. Então vamos passar aqui para uma reflexão. A energia é um bem essencial,
que toda a gente é obrigada a consumir todos os dias, não pode escolher se quer ou se não quer. Ela tem que consumir obrigatoriamente e tem interesse em consumi-lo ao melhor preço. Toda a gente utiliza e precisa de um contrato, ou seja, não se trata se alguém vai querer fazer um contrato, toda a gente tem um contrato de energia para poder ter um fornecimento e nós podemos esperar que esse contrato chegue ao final para poder fazer um contrato através da minha energia e ganharmos a nossa comissão. Todos os anos, como nós já entendemos, são feitos milhões de contratos e milhões de euros por empresas como a nossa. Se não formos nós a fazê-lo, certamente alguém o fará, porque as empresas e os domésticos não vão ficar sem energia. Elas vão ter que fazer contrato com alguém. Se não for connosco, vai ser com outra pessoa. A pergunta que eu te deixo para reflexão final é: quem é que será o responsável por fazer estes contratos futuros? Vais ser tu ou vai ser outra pessoa?